Olá, minhas prósperas, como é que vocês estão? Tardei, mas não falhei, né? E vamos agora entrar para a nossa aula 2, né, do nosso curso Prosperando no Crochê. Boa tarde para quem for entrando. Mais uma vez eu não avisei dessa live porque os fins desta live, né? Quem assistiu a aula 1 vai entender, né? Que é o nosso curso preparatório aí para a gente entrar na frequência da vivência das vendas, né? Que ficou para quinta-feira, às 20 horas, tá? Então, se você ainda não entendeu, você volta na aula 1 para você entender, porque não vai ficar gravado. Esse curso ele vai sair do ar, não vai ficar aqui, tá? Ele vai ser enviado para a plataforma de vendas. A partir do mês que vem ele vai ser um curso pago. E tudo que você aprender aqui anota, porque vai servir para sua vida inteira, tá? Vai servir aí para um destrave, não só no seu negócio com crochê, mas como em todas as áreas da sua vida, tá? Principalmente quem assistir, né? Quem praticar ao vivo comigo, né? Lá a vivência lá da frequência das vendas. Uma vez que você sabe como entrar nessa frequência, uma vez que você aprende, nunca mais você vai desaprender e vai servir aí para você se controlar emocionalmente, né, em diversas áreas de sua vida, até com seus filhos, né, com o seu esposo, em diversas áreas da sua vida. Será uma vivência assim que você vai aprender, né, que você vai tipo um adultecer, tanto emocionalmente como profissionalmente. Então é simplesmente maravilhoso. Só posso te falar isso. Eu não posso também dar muito spoiler, não. Só quem estiver lá vai saber, tá? Como é. E eu vim aqui agora com a nossa segunda aula, né? Pra gente concluir, pra gente dar andamento, né? A gente iniciou a nossa primeira aula já, que foi como que você vai estar descobrindo as suas crenças, né? E eu peguei esse nicho, que é o nicho que eu atuo, né, no crochê. Boa tarde, minha querida, Denise, tudo bom? Estou aqui, Denise. Seja bem-vinda, minha linda. Sejam todas bem-vindas, vocês que estão entrando, tá, meninas? Então, vamos dar continuidade, né? Na nossa primeira aula, né, do curso Prosperando no Crochê, vocês tiveram uma ideia, né, de como são as crenças, né? Mas só que vocês não fazem ideias do quanto que elas atrapalham, né? Eu acho que vocês sabem que tem, né? Só de falar assim, muitas de vocês já descobriram essas crenças, né? Como, por exemplo, o crochê não dá dinheiro. Obrigada, meu bem. Denise, querida. Então, muitas dessas vocês já perceberam que tem, porque eu recebi muitas mensagens no direct, recebi muitas mensagens também no WhatsApp. Nossa, eu tenho essa crença e eu faço crochê desde 12 anos, desde 8, e eu não vendo, né? Provavelmente você tem algum bloqueio ou crença de vendas, né? E, por exemplo, aqui o crochê não dá dinheiro, está relacionado com dinheiro, vendas, você não vai vender mesmo, tá? Então é isso. Boa tarde para vocês que forem entrando. Eu vou entrar no assunto. Então, ficou claro mais ou menos, né, que as meninas que me procurou, elas entenderam, já deu para perceber que elas entenderam como que funciona, né, a descoberta das crenças, né, as raízes que a gente vai encontrar lá no dia, né, quais são as raízes para a gente poder ressignificar, né. Ao ressignificar, não significa que você vai, se abre uma porta de oportunidade, sim, óbvio. Mas não significa que vai cair nada do céu, tá? Significa que vai começar a surgirem oportunidades. Por exemplo, você que vende suas peças, significa que vai começar a surgir. Você vai ser mais vista, né? Porque a sua frequência, ela vai estar conectando com as pessoas certas. Então, você vai ser mais vista, mais notada. Suas peças vão ser mais vistas, mais notadas pelas pessoas certas, pelas pessoas que querem comprar de você. E não por qualquer pessoa que não vai comprar, entendeu? Então, mas não significa que você vai começar a cair do céu. Nada cai do céu, só chuva, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Mas, se a gente fazer a nossa parte e a gente tiver com essas crenças, a gente vai cansar de fazer. E aí aquela porta vai estar fechada. Então, a gente não vai pra lugar nenhum, tá? Então, eu me lembrei aqui de uma... Isso foi bem um trauma bem profundo, né? Que eu descobri que eu comecei a falar pra vocês na outra aula, pra vocês terem noção de como funciona, mais ou menos, né? Que vocês vão se descobrir aí diversas formas, porque me perguntaram lá, que foi sobre a lagarta. Não sei se vocês viram lá na primeira aula, e umas 2 meninas me perguntou que elas também tinham, e deixa eu te falar como foi que eu descobri.
tem raiz, né? Porque ninguém nasce com medo de uma lagarta que não vai fazer nada pra ninguém, né? Então, assim, na minha família ninguém tinha medo, só eu, né? E agora com 30 e pouquinhos anos que eu vim descobrir a vida inteira, uma vida inteira, quando eu via ela longe de mim, bem longe, eu já saía correndo e assim com aquele pânico, com aquele desespero, achando que ela estava em cima de mim já, porque ela podia estar lá longe. Assim, a sensação é que ela estava aqui, em cima de mim, sabe, de pânico instantâneo, momentâneo ali na hora. Aí eu falei, não pode existir uma coisa dessa, né? Ninguém da minha família tem medo, só eu. Minha mãe, ela tinha medo, só que ninguém das minhas irmãs nasceu com medo, nem meu irmão. Então, aí eu comecei, né, depois que eu comecei a entender sobre, aí eu lembrei logo disso, né, eu falei, nossa, isso aqui é um caso forte pra mim buscar a raiz, né? E aí eu comecei a buscar a raiz. Quando eu descobri, a raiz deu intrauterina. Você acredita? Intrauterina. E aí eu falei pra minha mãe, né? Eu falei, nossa, então é intrauterina essa raiz, né? Então significa que foi no útero da minha mãe. E aí eu cheguei um belo dia e perguntei pra minha mãe, falei, mãe, houve algum episódio comigo, né? Quando eu estava na sua barriga, né? Sobre lagarta? Porque não existe, eu tenho um medo desse de lagarta. Aí minha mãe falou assim, nossa filha, sim. Quando eu tava grávida de você, me jogaram uma lagarta enorme, aquelas lagartas bem grandes, sabe, de pé de jasmim, acho que é de pé de jasmim, que é bem feia. E aí ela disse que jogaram em cima dela essa lagarta, e aí ela arrancou toda a roupa. Arrancou toda a roupa e saiu correndo, naquele pânico, naquele desespero. Ou seja, eu estava na barriga dela, e eu sofri esse impacto desse medo dela, e hoje o que eu sinto é aquele momento, né? Aquele medo, aquele pânico daquele momento que foi jogado em cima da minha mãe, que eu tava na barriga dela. Então, quando eu vi que deu intrauterino, um trauma, gente, isso é um trauma profundo, viu? Demais. Eu já da barriga da minha mãe, por isso que eu não conseguia me controlar de jeito nenhum. Quando eu vi uma lagarta, nossa, era horrível. E aí eu descobri, então, pra você ver, ó. E hoje, pra você, a melhor parte, depois que eu descobri, né, que era um trauma, que foi algo intrauterino, e que isso poderia ser ressignificado, eu ressignifiquei. E depois que eu ressignifiquei, hoje eu consigo, gente, eu consigo colocar o dedo em cima dela. Claro que a gente vai ter que ir com calma, né? Eu já consigo colocar o dedo em cima dela, sabe? Eu vejo ela pertinho de mim, eu não ligo mais, não me importo. E aí eu falo, não, tadinha, ela nem vai morder. Antes eu falava assim, se tiver a cobra e a lagarta, eu vou pelo caminho que a cobra tá. Porque mesmo sabendo que a cobra morde, eu não conseguia. Era aquele pânico do dia que jogaram em cima da minha mãe, sabe? Aquele desespero ficou em mim de uma forma assim que eu não conseguia entender. Então é sobre isso. É sobre isso que a gente vai buscar. Olha só pra você ver, eu passei 30 e poucos anos sem descobrir o porquê eu tinha esse... Não era medo, gente, era um pânico, era uma fobia. Era algo assim que ia muito além, sabe? Que eu ficava... Eu me adormecia todinha. Eu sempre falei, se alguém quiser ver eu morta, desmaiada, me joga uma lagarta. Eu sempre falava isso, porque a sensação era de morte, iminente, sabe? E aí, depois que eu descobri a raiz, eu não tenho mais, sabe? Eliminei. Tanto que eu falo pra minha mãe fala, nossa, elimina o meu também, filha. Que ela também ainda tem medo, sabe? Aí eu vou só terminar de ressignificar direitinho, mas hoje eu já sinto assim, eu vejo ela pertinho de mim, eu já consigo colocar o dedo em cima, qualquer uma. E era assim, eu não tinha medo só daquela que foi jogada em cima dela, não. Era todas as espécies de lagarta. Desde aquela bem pequenininha até a maior, entendeu? Então, é sobre isso que eu quero falar pra vocês. É da gente achar a crença, o que te trava, o que te limita. Eu não vou te ensinar só você vender, você fazer as peças. Eu vou te ensinar, pra você entrar nessa frequência das vendas, você tem que estar por inteira. Né, você vai precisar saber, Cid, mas vem cá, e se eu fizer, né, essa vivência com você, de entrar na frequência das vendas, e eu não sei precificar e eu não sei vender? Aí entra o meu curso completo, né, que é o Segredo do Crochê de Sucesso, onde lá dentro desse curso eu te ensino você todos os pilares para você viver do crochê, inclusive tudo sobre vendas, precificação, medidas, tudo que você precisa, além de você fazer as peças mais lucrativas do mercado artesanal, que é moda praia e vestuário. Tá? Mas você pode saber isso tudo. Se você tiver algum trauma, alguma limitação, alguma crença limitante que te limita, você não consegue avançar, entendeu? Então é um conjunto. Por isso que eu falo, eu não quero ensinar aqui só uma coisa, porque eu poderia ensinar aqui só fazer as peças, igual eu vejo em todos os perfis aí. Você pode analisar, você pode olhar, termina essa live e vai lá observar. Se você não vai ver, hoje a gente ensinando só vender, hoje a gente ensinando a fazer só tapete, moda casa, hoje a gente ensinando a fazer só suplar. Vai, depois você vai, e você me conta, volta aqui, pode me contar.
Você vai ver também pessoas ensinando só moda praia, entendeu? Você vai ver essas coisas, mas o que eu fiz? Eu comecei a te ensinar a vender as peças mais lucrativas do mercado artesanal, que vai te dar mais lucro. Além disso, eu ensinei você a se profissionalizar, né? Nos meus cursos eu ensino você a se tornar uma profissional na área. E agora eu trouxe pra vocês, né? Com toda a minha experiência. Toda a minha experiência eu trago aqui pra vocês, pra agregar, porque eu quero ajudar de verdade na vida de vocês. Quero realmente transformar, entendeu? Então hoje eu trago todo o meu conhecimento como terapeuta, porque eu vejo também que é uma situação que trava muitas alunas minhas. Chega muita aluna minha, nossa, eu começo até a ter algumas encomendas, mas quando eu começo a ter encomenda eu fico nervosa e eu travo, eu paraliso, eu não consigo mais fazer nada. Então eu tive muito essas queixas. Então, como eu tive muito essas queixas e eu já passei por isso lá atrás, porque eu também, não sei se vocês sabem, mas eu sofri de crise de ansiedade lá em 2021. Justamente por sobrecarga, sabe? Por a gente sobrecarrega demais. Então, e entre outras coisas. Então, hoje eu consegui me curar. Eu não venho aqui falar pra vocês só o que eu estudei. Eu venho falar o que está, o que hoje, que eu fiz comigo, né? Que eu me curei e que eu venho também trazer pra vocês, minhas alunas, né? Aí do artesanato. Porque a gente pode agregar. A gente pode agregar. É algo que a gente pode agregar no nosso autoconhecimento, né? Pra gente poder transbordar aí, não só na nossa área como no nosso profissional, mas também como em outras áreas de nossas vidas, né? Como, por exemplo, aqui a gente está falando do financeiro, né? De negócio, da área profissional. Mas tem aí a sua área também familiar, né? A saúde. Eu mesmo, por exemplo, eu era bem medrosa quando alguma coisa de saúde acontecia comigo. Nossa, bem mínima. Eu já ficava assim, que eu não sabia, me descontrolava. E aí, hoje, tudo isso você consegue, sabe? Você consegue vibrar. Pelo contrário, você consegue vibrar tão alto que você nem vibra. Até alguma coisa para acontecer com você é mais difícil, porque você não tá na frequência baixa, você tá na frequência alta. Não, e pra gente entrar nessa frequência das vendas, dos monies, é isso que eu vou ensinar pra vocês. Então eu tô preparando vocês, tá? Quem passar por aqui, de uma forma ou de outra, vai estar preparada, vai estar se preparando, já vai ter um entendimento. Pra quando a gente chegar lá no dia, né, lá na quinta-feira, às 20 horas, vocês vão entender como é mágico. Né, parece uma mágica, mas não é, né? Porque, na verdade, por trás disso, já teve muitas experiências, né? Eu já consegui fazer não só comigo, com outras pessoas. E eu vinha estudando, nossa, eu já tinha estudado, já tinha tentado de tudo, né? Porque antes, além dessa, que eu não sei se pode ter tido a ver, o pânico que eu tinha era tão grande sobre isso da lagarta, a gente não foi uma crença não, foi um trauma bem intrauterino, sabe? Um trauma intrauterino, e isso me atrapalhou na minha vida inteira, porque através desse trauma, que eu também tive outro, que eu vou contar pra vocês, eu fiquei paralisada em algumas coisas, né? Eu tinha fobia, tinha pânico, tinha pavor, e isso me travava em outras áreas que eu sentia. E depois que eu eliminei isso em mim, nossa, eu tinha muito medo de altura, eu era uma menina muito medrosa, sabe? Quando eu brincava quando criança, as meninas eram bem corajosas e eu era bem medrosa. Eu passei assim uma infância medrosa mesmo, uma menina medrosa. E aí, depois que eu consegui limpar isso em mim, curar isso em mim, ressignificar, hoje eu me sinto tão corajosa. Falei, meu Deus, por que eu não conheci isso antes, sabe? Mas, assim, tudo no tempo de Deus, tudo no tempo que tem que acontecer. Então, assim, mas isso tem o que a ver com crochê, Cid? Minha filha, isso tem a ver com tudo da nossa vida, né? Principalmente na nossa área profissional. E eu tô trazendo isso aqui, como falei pra vocês, porque as meninas citam direto, né? Que quando elas têm muita encomenda, que elas paralisam. Elas não conseguem fazer nada, fica travada. Então, tudo isso que você vai aprender aqui com o crochê vai servir para sua vida inteira, para todas as áreas. Mas eu usei isso aqui na minha área do crochê, deu certo. Eu posso também agregar né, naquela área ali que tá assim, que tá precisando, sabe, de um ajuste. Então é isso, meninas. Sobre o outro episódio que eu queria falar pra vocês, foi um episódio que eu sempre tive medo de elevador, né? Sempre tive medo de elevador, de lugares fechadinhos. Eu me sentia muito, muito, sabe, me dava uma fobia. E aí eu descobri também, né, que eu descobri na infância também, que um irmão meu, ele me colocou dentro de um baúzinho, assim, que a gente tinha. E ele me colocou assim dentro, era daqueles baúzinhos que tranca a porta, sabe, que tranca um cadeadinho, menina, e é pequenininho assim. Ele me colocou lá encolhidinha. E aí trancou assim, e aí eu vim me lembrar, quando eu comecei a fazer a sessão,
Aí eu comecei lá na infância e eu me lembrei, né, que esse medo meu de lugares fechados, apertados, essa fobia que me dava vinha de tinha uma raiz, não é do nada que você tem as coisas. Muita gente já vai se identificar aqui, né, você que tem muita fobia de elevador, de lugar fechado, de lugar com calor. Então, eu vim descobrir isso, teve uma raiz, e a raiz foi essa que eu te contei, né? Lá na minha infância, o meu irmão me trancou num baúzinho bem pequenininho e deixou, viu? Ele deixou um tempão, e aí eu me batia, assim, me batia. E aí, depois que ele veio me tirar, eu já tava sem ar. Então, eu criei, né? Eu era pequena ainda, e esse trauma, ele ficou internalizado em mim. E eu também já ressignifiquei. E hoje eu entro no elevador tranquilamente. Hoje, eu entrava no elevador com medo do elevador quebrar. Porque se esse elevador quebrar, você não sabia o que seria de mim lá dentro. E hoje eu já entro, não penso mais em nada. É uma coisa que você some. Mas como que faz? O que acontece quando você ressignifica essa crença? Ah, de eu não vou viver do crochê, de o crochê não dá dinheiro. O que significa? O que vai acontecer? Você não vai mais, essa crença vai sair de você, tá? Não vai mais fazer sentido nenhum pra você. Você vai trocar ela, você vai tirar essa crença limitante, o crochê não dá dinheiro, e você vai começar a acreditar que o crochê, ele dá dinheiro sim, como qualquer outra profissão. Porque é o que acontece, o crochê, ele é uma profissão até muito mais antiga que outras aí, né? Que as pessoas vêm fazendo. E o crochê é lá das ancestralidades, né? Uma técnica milenar. Que as pessoas acham que não dá dinheiro. Por quê? Mas por que elas acham? Olha só uma raiz. Que as pessoas acham que o crochê não dá dinheiro. Só porque o crochê é feito em casa. A gente pode trabalhar em casa. E isso é para ser um ponto positivo. É uma profissão, uma das únicas profissões que você vai trabalhar da onde você estiver. No conforto do seu lar. Juntamente com os seus filhos. Dando aí um tempo de qualidade para os seus filhos. Se eles precisarem de você, precisar de você levar no médico, você pausa e vai levar. Então, é uma profissão que não é pra gente ter crenças limitantes, é pra gente pensar que positivo, né? Porque eu trabalho da onde eu quiser, eu faço meus horários e... Oi, boa tarde. Eu faço meus horários e eu trabalho até viajando. Então é maravilhosa, gente. É uma profissão maravilhosa, por sinal. E você pode conseguir fazer mais dinheiro do que quem às vezes trabalha CLT, que tem ali um turno a cumprir, um teto a receber, entendeu? Que nem eu tenho alunas aí que faz aí mais de 4 mil, mais de 5 mil, entendeu? São alunas que já ressignificaram, que já aprenderam, né, todos os pilares para viver do crochê. Então, para você, de fato, entrar na frequência das vendas, você precisa passar por todos esses pilares que eu estou te falando, né? Não só saber vender, não só saber fazer as peças, que eu sempre falo, de nada adianta a gente fazer nossas lindas peças e elas ficarem paradas. Eu tenho alunas diariamente que chegam pra mim, eu faço desde 8 anos, eu faço desde pequenininha, mas eu nunca vivi do crochê. Então, assim, se você não ressignificar, se você não passar a aprender, né, o que tem que ser aprendido, e você não ressignificar essas crenças, você, de fato, vai só patinar mesmo, e não vai sair do lugar. Eu falei pra ela, mas assim, chega muita aluna pra mim falando, né, que já sabe fazer crochê há muito tempo, mas não vive do crochê. Mas por que não vive? Muitas delas porque não se qualificou e não ficou só no terceiro, né, no executar, e não é só executar, porque tem diversas outras coisas que precisam ser aprendidas. E muitas outras porque não se qualificou e tem as crenças. E muitas de vocês, eu já fiz, Cid, eu já fiz tudo que tinha que ser feito, todos os tipos de aprendizado eu já busquei, eu já sei vender, eu já sei precificar, eu já sei tirar as medidas, eu já sei fazer as peças com acabamento perfeito, mas de fato, eu não vendo, eu não saio do lugar. Pronto. É onde você vai, agora eu vou te resgatar e você vai entrar comigo na frequência das vendas, que é o que vai acontecer no dia, na quinta-feira, às 20 horas. Então, se tá acontecendo com você, você já tá, né, experiente no crochê aí, faz peças lindas e maravilhosas, com acabamentos perfeitos, já sabe precificar, já sabe vender, já tem seu perfil, mas mesmo assim ainda não vende, você precisa ressignificar, tem alguma coisa que te atrapalha. E sobre crença, gente, tem as crenças que limitam e tem as crenças também que nos levam pra frente. Por exemplo, eu já tenho alunas que falam, nossa, o crochê dá dinheiro, e como dá dinheiro, eu já fiz X com crochê. Essa crença que ela hoje ressignificou e ela está agora, é uma crença que ela pode carregar, porque é uma crença que vai impulsionar ela, entendeu?
O crochê dá dinheiro, eu sei precificar as minhas peças, eu não deixo ninguém colocar o preço nas minhas peças, porque eu sei o valor que elas custam, eu sei o valor que elas valem. Então, são crenças boas. Eu estou falando das crenças ruins, as crenças que te limitam. Boa tarde para todos vocês que forem entrando, meninas. Então, é isso. A nossa aula de hoje, ela não vai ser muito longa, tá? Deixa eu ver aqui se eu falei tudo que eu queria falar para vocês. A nossa aula de hoje não vai ser muito longa, porque a introdutória foi a aula 1, né? Essa é a nossa segunda aula, e amanhã será a nossa aula final. Às 10 horas da manhã será a nossa aula final, né? Finalizando o nosso curso Lucrando no Crochê. Onde você tá aqui aprendendo, né? Tudo que você precisa, além de todos os pilares para ver do crochê, como eu já te ensino lá dentro do curso. Aqui eu tô te dando spoilers, vários ensinamentos que aqui você não vai encontrar em lugar nenhum, tá? Então esse curso, como eu te falei, ele não vai ficar aqui, ele vai sair do ar. Assim que a terceira aula que eu concluir a terceira aula de amanhã, eu vou dar só o tempinho de vocês assistirem a terceira aula, né? Porque a primeira e a segunda já estão aqui, pra vocês já irem assistindo e anotando tudo. Então a terceira aula amanhã, assim que eu terminar ela, eu vou dar só o tempo de vocês assistirem a última aula. E eu vou tirar do ar, porque, como falei pra vocês, aqui será um curso pago e ele vai ser enviado para a plataforma de vendas. E mês que vem ele será um curso pago. Então, aproveita muito, aproveita bastante, tá? Como disse pra vocês, eu não avisei aqui, não estou avisando sobre essas aulas, eu estou apenas entrando, porque eu tô pegando os meus tempos vagos. E o tempo que eu consigo ali, entre uma coisa e outra, eu entro ao vivo aqui com vocês, tá? Mas eu não estou avisando, então aproveita muito, aproveita bastante, porque, como falei, esse conteúdo como esse aqui vai ser assim, você não vai encontrar em lugar nenhum, né? Por aqui, nem em lugar nenhum, ele é gratuito. Então aproveita bastante, tá? E deixa eu ver se eu concluí o que eu queria falar hoje com vocês. Se vocês tiverem pergunta, pode ficar à vontade, tá? Para perguntar, fiquem à vontade. Então, é mais sobre isso mesmo, né? Eu queria deixar claro para vocês na primeira aula como que a gente descobre as crenças e como que a gente faz para ressignificar, que tem como ressignificar, né? E muitas de vocês me perguntou, nossa, eu nunca imaginaria que dava para ressignificar isso. Por exemplo, quem tem ansiedade, né? Quem tem ansiedade, a ansiedade, ela já é um resultado de algo, de uma raiz que você já vem sofrendo lá de trás, entendeu? Ela não é o problema central, ela é uma consequência. Então, muitas alunas minhas, elas sofrem com ansiedade, com crises de ansiedade, síndrome do pânico, e são raízes, tá? Que podem ser ressignificadas. E ao ressignificar, por exemplo, eu ressignifiquei uma pessoa que tinha síndrome do pânico e a ansiedade generalizada. Hoje ela não tem mais nada. Hoje ela não toma remédio, saiu de todos os remédios, né? E ela tomava remédios fortes já. Só que a gente fez o desmame. Quando você está bem, sem se controlar mesmo, quando está muito forte, você precisa intercalar. Mas sabe que não é necessário você ficar tomando remédio. O remédio, ele tem uma química que ele altera o nosso cérebro. Então ele faz piorar. Por isso que quando muita gente toma, elas pioram para depois melhorar. E o natural não, a gente vai ressignificando, você vai entendendo e você vai tendo o autocontrole de si mesmo, não só nessa área, como em todas da sua vida. Nossa, gente, muitas de minhas alunas, eu falo para vocês que a gente está vivendo numa era que a ansiedade, ela tá paralisando tanto que na profissão, em todas as áreas da vida, você paralisa. E as minhas alunas, elas me citam muito, por isso que eu tô trazendo isso pra vocês. Porque, como eu falei, eu quero uma coisa que te muda, que te transforma mesmo, de dentro pra fora, que você se transforme, que eu consiga te ajudar a você mudar de uma tal forma que as pessoas, elas vão te notar na rua, você vai passar, as pessoas vão notar o como você mudou, né? O como você está diferente. E se você sofrer de ansiedade, de síndrome de pânico, de depressão, você fica ali paralisada realmente, de fato, né? Naquela frequência baixa, onde vai vir mais do mesmo. Então, pra você, além de ressignificador, a gente vai subir, elevar nossa frequência. E assim a gente vai conectar com mais do mesmo, né? E se a gente tá com nossa frequência elevada, na frequência das vendas, o que vai vir? Vendas e monies. E cá embaixo, não. Faz o teste pra você ver e começa a observar, analisa teus pensamentos. Analisa o que eu penso quando eu sinto isso, né?
Mas deixa eu ver se faz sentido isso que ela tá falando, que você automaticamente você vai entender, né? Realmente isso acontece mesmo. Meu Deus do céu. E eu nem sabia que tinha como ressignificar. Eu nem sabia, porque quando eu sentia lá atrás, eu tinha muito medo, porque eu achava que eu ia morrer assim, que era desesperador, era horrível, sabe? E aí depois que eu falei, não, eu não quero terminar o resto dos meus dias assim, porque é uma coisa horrível. Então eu pedia todos os dias a Deus que eu queria me curar e ajudar a curar também. Então quando eu orei chorando pedindo isso pra ele, ele sabe, apareceu rapidinho, sabe, pra a profissão de terapeuta. E aí eu comecei a me apaixonar. Isso foi tão instantâneo quando eu orei e eu falei que eu queria me curar e ajudar a curar também. Então por isso que hoje estou trazendo aqui, mesmo no nicho de crochê, porque são para todas as pessoas. É algo que são para todas as pessoas, independente de que nicho atua, de que a profissão atua. É uma coisa que você pode agregar, sabe, nas pessoas, independente da área que elas atuam. É autoconhecimento, sabe, é cura. É de dentro para fora, emocional, espiritual, mental, física. Então a gente vai trabalhar com isso, porque se eu puder ajudar vocês, eu vou sim também trazer, sabe, esse autoconhecimento, porque vai ajudar demais, porque atrapalha demais. As minhas alunas, elas falam muito pra mim isso, que tem atrapalhado demais elas. A ansiedade, por exemplo, nossa, tá em muita gente. É que muita gente tem tabu de falar, sabe, meninas? Mas não tem um tabu de falar, não. Sabe? Porque é nessa que você encontra alguém que te ajuda a sair disso, sabe? É algo que precisa ser realmente mais falado, sabe? Falado mais, vir mais à tona, porque tem muita gente por trás que sente. Eu, por exemplo, quando eu tive, eu não sabia nem o que era, não sabia lidar, e é horrível. E depois que eu tive, que eu soube de muita gente que nunca falou e sofre disso sozinha, e não precisa você passar por isso sozinha. Isso não é sua culpa, isso tem como ressignificar, e eu tô aqui pra isso, quem precisar, minhas alunas, tá? A gente vai trabalhar pra gente mudar de dentro pra fora, em todas as áreas. No crochê, principalmente, que é a nossa área, nosso chaveirinho, né, de atuação profissional. Mas além do profissional, se eu posso te ajudar em outras áreas da tua vida, por que não falar aqui, né? O que a gente vai usar pra arrumar aqui na área profissional, a gente também pode usar pra outras áreas. Tá, meninas? Então é isso, já falei demais, pra não ficar tão longa esta aula de hoje. Como eu tô vendo aqui que vocês não estão tendo perguntas, a gente vai finalizar a nossa aula, tá? Nossa aula de hoje. Se você tiver pergunta, pode ficar à vontade. E amanhã, às 10 horas, será a nossa última aula do nosso curso Prosperando no Crochê, tá? Prosperando no Crochê. E é sobre isso, né? A gente prosperar em todas as áreas da nossa vida. E se você quiser fazer parte, mais uma vez eu te falo, né? Só me chamar no direct, se você quiser fazer parte. Ó, só vai ser até amanhã as inscrições para o Frequência das Vendas. No dia eu não vou mais aceitar, eu vou fechar as inscrições, tá? Porque eu não posso ficar atendendo quem entra e também elaborando. Porque o que eu vou fazer com vocês é algo transformador. Então eu quero elaborar direitinho, né? Pra você ter mudança, né? É mudança de vida, é mudança de dentro pra fora. Então, no dia eu não vou estar recebendo inscrição, tá? Vai estar fechadas as inscrições. Se você quiser realmente fazer parte entre hoje e amanhã, depois, no dia, na quinta-feira, já vai estar encerrada as vendas, né? As inscrições, e está por um preço ridículo, é mesmo só para ajudar vocês mesmo. Porque, inclusive, está por apenas R$19,90 para você participar, eliminar comigo as tuas crenças que te limitam de prosperar no crochê. E assim, na próxima não vai estar nem pertinho desse valor, tá, meninas? Esse valor foi o valor de lançamento, foi um valor que eu falei, não, eu vou ajudar o máximo de pessoas que eu puder, né, então eu vou deixar assim uma taxinha bem que não vai fazer falta pra ninguém mesmo, sabe? É bem ridícula mesmo, né, falando no popular. Mas assim, é justamente pra isso, pra todo mundo não ficar com objeções, participar, porque vai ser tão bom pra você, né? Então é isso, tá? Se você quiser fazer parte, só me chamar do Frequência das Vendas, só me chamar aqui pra gente elevar essa frequência aí, você entrar dezembro aí vendendo muito e terminar o ano inteiro vendendo muito e vender muito pra sempre aí, né? Que você já vai saber como que entra nessa frequência, como que é a frequência, né? Então, enfim, te espero. Se você quiser participar, é só entre hoje e amanhã, tá? Depois as vagas, vão encerrar, as inscrições vão se encerrar, porque, não, como falei pra vocês, no dia eu não vou estar atendendo. Eu e minha auxiliar, a gente vai ficar somente trabalhando aqui,
nos preparativos, né? De estar, a gente está na vivência da frequência das vendas. Então, que vai ser transformação, como falei pra vocês. Então, beijos, tá? Fiquem todas com Deus. E qualquer coisa também, qualquer dúvida, me chamem no direct entre hoje e amanhã, tá? Porque na quinta-feira estarei off, cuidando dos preparativos, né? Pra nossa noite de quinta-feira. Beijo e fiquem todas com Deus.